Varela Estética Beleza, o programa Varela Estética Beleza, me atrapalhei. Varela no ar, o programa do Varela, na apresentação de seu amigo de sempre, Jonas Varela. Acesse Jonas Varela e clique pesquisar no YouTube e acompanhe o nosso programa, que está começando agora. A direção geral Lucas Nair e Mona Lisa, a família Varela. É o nosso querido público que nos acompanha com seu carinho, com sua atenção, com sua audiência. Um cordial abraço, não é? E hoje nós faremos a leitura do livro, no nosso programa, nós faremos a leitura do livro Com Jesus na Contramão, Frei Carlos Mestres, o capítulo, deixa eu ver qual é o capítulo que nós estamos, o capítulo 2, né? E nós vamos continuar a leitura do capítulo 2 no tópico 3, né? Capítulo 2 no tópico 3, que é de 4 antes de Cristo a 6 depois de Cristo, revoluções messiânicas, né? Infância de Jesus. É o período do governo de Arquelau na Judéia. Foram 10 anos de muita violência. No dia de sua posse e festa da Páscoa, massacrou 3.000 pessoas na praça do templo. Naquela ocasião a revolta explodiu em todo o país, mas já não era revolta sem rumo. Os líderes populares buscavam motivações mais profundas ligadas às tradições do povo. Eles se apresentavam como reis messiânicos que vinham realizar as promessas de Deus, conforme Mateus capítulo 24, versículo 5. A repressão romana foi violenta. Séforis, capital da Galileia, foi arrasada, sua população escravizada. Neste mesmo período, lá em Nazaré, o menino Jesus crescia em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Nazaré ficava a apenas 8 quilômetros de Séforis, a capital que foi totalmente destruída. Jesus tinha entre 8 a 10 anos. Ele teve uma infância marcada pela violência. Dos 3 aos 12 anos de idade, isto é, durante os 10 anos do governo de Arquelau, ele viu a Palestina passar por um dos períodos mais violentos de toda a história. Tópico 4. De 6 a 27 depois de Cristo, zelo pela lei, revisão, idade adulta de Jesus. No ano 6, Roma, depois Arquelau, transformou a Judéia numa província romana e decretou um censo para poder reorganizar a administração e atualizar o pagamento do tributo. Esta mudança no regime político trouxe uma calma aparente. A ameaça continuava a existir. O censo provocou forte reação popular inspirada no zelo pela lei. O zelo levava o povo a boicotar o censo e a não pagar o tributo. Era uma nova forma de resistir, uma espécie de desobediência civil que crescia como fogo reprimido debaixo das cinzas, mas o zelo estreitava a visão. Os zelosos corriam o perigo de reduzir a observância da lei de Deus à mera oposição aos romanos. Nesse período, lá em Nazaré, o jovem Jesus, chegando à idade de 12 anos, passa a participar plenamente da vida da comunidade, inclusive das romarias ao templo. Lucas capítulo 2, versículo 41 a 50. Ele vive e trabalha na roça e ajuda o povo prestando serviço como carpinteiro. Durante quase 20 anos, dos 12 aos 30 anos de idade, ele convive com seu povo. Revoltas esporádicas, como aquelas de Barrabás, Marcos capítulo 15, versículo 7, e dos Galileus, Lucas capítulo 13, versículo 1, assim como a imediata repressão romana, lembravam a extrema gravidade da situação. Bastava alguém soprar e a revolta explodia. Roma viria e acabaria com o templo e a nação.
João capítulo 11, versículo 48, conforme Lucas capítulo 13, versículo 34, 35, capítulo 19, versículo 41, 44. A calma era apenas uma trégua, uma ocasião oferecida pela história por Deus para se fazer uma revisão do rumo da caminhada, conforme Lucas capítulo 13, versículo 3 a 5. Jesus acolhe a ocasião. Neste longo período de silêncio, ele observa a situação do seu povo e tenta ler os sinais dos tempos. Mateus capítulo 16, versículo 1 a 3. É nesses anos que amadurece nele a consciência da sua missão. Tópico 5. Tópico 5 é muito extenso, deixa eu ver se dá para fazer. Vamos tentar aqui. Tópico 5, de 27 a 69 depois de Cristo. Reaparecem os profetas. Jesus anuncia a boa nova. Finalmente a revisão do rumo da caminhada apareceu na pregação dos profetas, que representam um passo a mais no movimento popular. Eles querem refazer a história. Convocam o povo para o deserto, Marcos capítulo 1, versículo 4, para iniciar o novo êxodo, anunciado por Isaías, capítulo 43, versículo 16 a 21. O primeiro foi João Batista, Mateus capítulo 11, versículo 9, capítulo 14, versículo 5, Lucas capítulo 1, versículo 76, que atraiu muita gente, Mateus capítulo 3, versículo 5 a 7. Logo em seguida veio Jesus, que era visto pelo povo como um profeta, Mateus capítulo 16, versículo 14, capítulo 21, versículo 11, 11 a 46, e Lucas capítulo 7, versículo 16. Como Moisés, Jesus proclama a nova lei na montanha, Mateus capítulo 5, versículo 1, e alimenta o povo no deserto, Marcos capítulo 6, versículo 30 a 44. Como a queda das muralhas de Jericó no fim dos anos 40, assim dos 40 anos no deserto, tem aqui JS, capítulo 6, versículo 20. Será quem é esse aqui? João JS. Ele anuncia a queda das muralhas de Jerusalém, né? Lucas capítulo 19, versículo 44. E Mateus capítulo 24, versículo 2. Como os profetas de antigamente, ele anuncia a libertação dos oprimidos e o início de um novo ano jubilar. Lucas capítulo 4, versículo 18 a 19. E pede mudança no modo de viver. Marcos capítulo 1, versículo 5, Lucas capítulo 13, versículo 3 a 5. Depois de Jesus vieram ainda alguns outros profetas. Simultaneamente, porém, a revolta, o messianismo e o zelo continuavam a existir. Mas as autoridades da época, tanto os romanos e herodianos, como os sacerdotes, escribas e fariseus, todos eles preocupados com a segurança do templo e da nação, João capítulo 11, versículo 48, ou com a observância da lei, Mateus capítulo 23, versículo 1 a 23, não percebiam a diferença que havia entre os profetas e os outros líderes populares. Para eles era tudo a mesma coisa. Confundiam Jesus com os reis messiânicos, Lucas capítulo 23, versículo 2 a 5. Gamaliel, o grande doutor da lei, por exemplo, compara Jesus com Judas, o chefe dos revoltosos. Atos capítulo 5, versículo 35 a 37. O próprio Flávio José, o historiador, confundia os profetas com ladrões e impostores. Hoje todos seriam taxados de comunistas e baderneiros, né? Então nós concluímos hoje a nossa leitura do nosso livro de hoje, Com Jesus na Contramão, Frei Carlos Mestres, e nós voltaremos no capítulo 3, que é resumindo, né? Viu? Então, antes de concluirmos o nosso programa de hoje, nós queremos fazer as nossas indicações do nosso programa. Nós indicamos o programa 100% de Jesus com a missionária Natália Varela, domingo das 22 às 0 horas, domingo à noite, né, das 10 às 12, né? E também nós indicamos o programa Vida News, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, na apresentação da nossa querida estrela Natália Varela.
E também indicamos a oração da Varela, quarta-feira às 18h30, lá na Clínica Varela, Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota. E a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Tudo de bom, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.